Bom dia a todos. Na verdade, para mim é que foi um grande presente ter hoje essa grata oportunidade, em que eu gostaria imensamente de agradecer ao reverendo Lau pelo convite, pela oportunidade de estar retornando a essa casa. Aqui na área Tatuapé eu sempre fui muito feliz e, sem uma vírgula de exagero, eu tenho certeza que aqui foi a melhor fase da minha vida missionária. Então, estar de volta aqui hoje me faz lembrar essa grandiosa lições que eu tive aqui durante a minha estada. E eu fiquei bastante emocionado, feliz pelo convite. Muito obrigado. Fico até um pouco envergonhado, né, com tantos ministros, hoje colegas, missionários, porque o tema não é um tema assim novo. Eu já tive essa oportunidade em outras ocasiões aqui também, de fazermos um bate-papo sobre esse assunto da relação que trabalha a ideia dos ensinamentos de Meixo Sama com os ensinamentos bíblicos, né? Então, talvez para muitos vão estar vendo novamente assuntos que nós já estudamos. Eu apenas fiz algumas atualizações mais para o final, trazendo também alguns conceitos da forma como que Osho Sama tem exposto a divindade do Messias Meixo Sama para nós, fazendo também esse paralelo com os ensinamentos bíblicos, né? Então, ver se a gente inicia aqui a apresentação, por favor. Bem, a gente tem falado um pouco no início, que eu acho importante, é entender essa conceituação que se dá à visão de Messias hoje para a sociedade, né? O que era, na verdade, a qualificação de um Messias nos primórdios da humanidade, e essa visão de Messias para os momentos atuais. Isso não só foi transformado, foi mudado dentro da visão da igreja messiânica, não. Mas em todas as religiões, o conceito de Messias de hoje é diferente do conceito do passado, do convívio da sociedade. Ao longo do tempo, quando vai se passando o tempo, então vai se aprofundando mais também os textos sagrados das religiões e vai se formando novas concepções. Então, por isso é bem interessante, primeiro, a gente já entender qual é essa conceituação, em que ela mudou ao passar do tempo, né? Então, eu vou ter que pedir só para ir passando, por gentileza. Então, nós vamos falar um pouco do conceito de Messias na sociedade, a origem da palavra e a relação da Bíblia com Meixo Sama. Pode passar mais um, por favor. Mais um. Bem, esse conceito de Messias para a sociedade disse assim: outras visões de Messias. Na Torá, esse libertador, a Torá, ele foi o primeiro livro que a gente conhece dentro da teologia como um livro religioso, né? Publicado como um livro religioso. Então, esse libertador não era uma divindade, como nos tempos atuais se cultua dentro da religião o Messias como uma divindade, mas sim um ser humano. E o nascimento do conceito de Messias como Salvador, ele se deu um pouco mais à frente, já com a ascensão do zoroastrismo. Então, para o cristianismo, já falando do termo religioso, Jesus de Nazaré cumpriu todas as profecias relacionadas à vindas do Messias. O judaísmo, supondo ainda dentro do universo religioso, já não aceita essa ideia de Jesus como o Cristo, como o Messias. Mas uma definição da sociedade aceita hoje mundialmente é de Max Weber. E ele diz que Messias é alguém enviado por uma divindade para trazer a vitória do bem sobre o mal, ou para corrigir a imperfeição do mundo, permitindo o advento do paraíso terrestre, tratando-se, pois, de um líder religioso e social. Para a visão, então, da sociedade hoje aceito, esse Messias ele tem que cumprir esse papel, de conseguir trazer, mesmo nas diferentes culturas mundiais, uma ideia que possa fazer com que o bem surja a vitória sobre o mal, além do que ele consiga trazer esse advento de um paraíso, ou de um reino divino aqui
no convívio social humano, né? A gente, quando fala ali da Torá, que não era uma divindade, é interessante porque a palavra Messias, nos seus primórdios, já era absorvida como um título. Então não eram todas as pessoas que eram consideradas Messias, embora ali fala do ser humano. Mas eram as pessoas que na convivência social tinham um destaque importante. Por exemplo, um dono de uma padaria, de uma mercearia, o dono de qualquer loja que fosse, ele era um Messias, porque era uma pessoa importante. Então, o termo Messias originalmente, ele se dava a uma questão de importância. Nessa transição de título, da posição de um ser humano para a divindade, nessa transição até vir o zoroastrismo, eu acho que tem uma questão bastante interessante que a gente herda até inconscientemente para os dias de hoje. Imaginem, por exemplo, se a gente estiver atravessando uma rua, né, e vem um carro, a gente não vê. E aí uma pessoa que está próximo de nós percebe e tira a gente da rota da colisão. Como é que a gente costuma saudar essa pessoa? Puxa, muito obrigado, você salvou minha vida. Né? A gente dá o peso à palavra como o Messias. Foi o meu Salvador. Se não tivesse me tirado desse caminho que eu estava, talvez eu não teria sido salvo. Então, a gente herda essa conotação, mas sem perceber o peso da palavra. Que ao longo da transição das orientações religiosas para o futuro até os dias de hoje, foi essa visão de Messias. Ou seja, Messias deixou de ser um ser, deixou de ser um ente para ser uma ação. Então, atualmente, Messias não é um ser em si, no conceito religioso, mas é uma ação. A ação de salvar. A ação de transformar é a ação do Messias. Um pouco mais à frente aí a gente vai ver, porque até o nosso próprio líder espiritual, ele traz para nós messiânicos essa ideia de que todos somos o Messias, né? Por termos a partícula de Deus. Mas a gente, antes de entrar nisso, vamos falar de outros temas aqui primeiro. Por favor. Mais um cliquezinho. Agora vamos começar a entrar nesse conceito dentro da igreja. Pode passar mais um, por favor. Meixo Sama e o termo Messias. Em uma entrevista realizada no mês de setembro de 48, respondendo a uma pergunta relacionada ao termo Messias, Meixo Sama respondeu: essa palavra é hebraica e por isso é um pouco difícil de ser entendida em japonês. Significa Senhor da salvação do mundo ou simplesmente Salvador. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, mas na verdade ele é o Senhor da redenção. O que é bem diferente de Senhor da salvação do mundo. Redentor é aquele que redimiu os pecados de todos os povos, sacrificando sua vida para serem perdoados. E Salvador não é aquele que é perdoado, mas sim o que perdoa. Bem, aqui já começa um conceito de Messias um pouco mais à frente. Porque começa a distinguir a missão de Jesus e a missão de Meixo Sama na evolução da história da humanidade. Mesmo embora o papel de Jesus foi o de Messias. Porque o próprio conceito cristão, dentro das suas doutrinas teológicas, eles mesmos dizem que Jesus foi quem redimiu o pecado do mundo. É como se acontecesse o seguinte: ao longo de muitos anos na história da humanidade, todos os erros e todos os pecados que eram acumulados naquela época não eram permitidas por Deus ainda que fossem eliminadas pela própria pessoa. Então ela apenas acumulava a mácula. Sendo assim, chegou o ápice, onde já não haveria mais salvação para o mundo. Em função disso, pelo amor que Deus tem à humanidade, Deus enviou Jesus. Então, Deus enviou Jesus com a missão de salvar a humanidade, usando do seu sangue o sacrifício de todos os pecados do mundo.
Por isso o termo cristão que diz, o sangue de Jesus tem poder. Por que foi o sangue e o sacrifício? Porque foi na cruz, quando ele foi crucificado, que ele pediu a Deus que sua missão fosse cumprida de absorver toda a mácula do mundo em si. E pelo amor que ele desenvolveu pela humanidade, então todos os pecados foram perdoados por Deus através do sacrifício de Jesus. Era a missão dele. Então ele foi o Redentor. Sobretudo eu pergunto, ele também salvou o mundo ou não? Salvou. Porque se não houvesse a missão de Jesus... Desculpa, tirar um pouquinho. Estou com duas blusas. É exagero, né? Obrigado. Se não fosse o papel de Jesus ter sido sacrificado por Deus na cruz, porque era a intenção de Deus que assim agisse, hoje nós não teríamos a permissão de estar desenvolvendo essa evolução da humanidade. Então ele tem um papel importantíssimo. Mas Jamer Sama trouxe um conceito acima disso. Depois deste que Deus enviou com o papel de redimir a mácula, o mundo foi salvo até ali. Mas dali à frente, o mundo tornou-se um paraíso? Porque a humanidade ainda não tinha voltado à origem da sua consciência em Deus. Ainda não havia voltado. Então, voltou novamente a acumular máculas. E aí, de novo, pelo grande amor de Deus, à frente, ele envia Meixo Sama. Com uma outra missão. Não mais de redimir a mácula da humanidade, mas sim purificar a mácula. Mas vamos aprofundar isso mais um pouquinho. Pode passar. Então, na Bíblia, em Lucas, capítulo 1, versículo 77 ao 9, diz assim: para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que do Oriente, do alto nos visitará, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na morte. Bem, aqui já começa os conceitos bíblicos encontrar-se com os conceitos messiânicos, né? Vocês encontram alguma familiaridade aí ou não? Quem veio do alto, lá do Oriente, será que ele quer dizer? Mas, mais importante do que a característica do local, é essa colocação. Para iluminar os que estão assentados em trevas e na morte. Meixo Sama, na transição do dia 15 de junho, quando ele recebeu a revelação divina, ele disse assim: algo misterioso acabou de acontecer. E ficou calado por um período. Depois, mais à frente, ele disse àqueles 28 discípulos que escalaram o Monte Nokogiri com ele: Deus me revelou algo muito importante para a história do mundo. A transição da era da noite para o dia. É iluminar os que estão nas trevas, que é na noite. E tirar da morte. Porque o conceito que a humanidade tinha era de morte. Não se tinha o conceito de vida eterna. Como o próprio Kyoshi Sama em várias ocasiões falou para nós, né? Com que sono a gente está vivendo nesse mundo, se a gente entende que aqui, quando o corpo físico cumpre o seu papel, acabou a vida. A vida é eterna. E foi um trecho, inclusive, lembram de uma revista Izunome que foi editada na época? O título era A Eternidade da Vida. Lembram? E ele diz que só é salvo aquele que crê na eternidade da vida. Porque muitos dos conceitos de Meixo Sama falam sobre a eternidade da vida e o fim da era da noite. Mas vamos lá, por favor. E aí em Meixo Sama ele fala: olha, aproxima-se um momento decisivo para toda a humanidade.
e ninguém poderá escapar. Resta ao homem se esforçar para tornar os efeitos dessa decorrência mais brandos. Isso já é a transição da noite para o dia. Para tanto, só existe um meio. O homem deve conhecer o princípio do jorei e unir-se ao trabalho de construção da cultura do dia. Há um trecho na Bíblia que diz que seria pregado o evangelho do paraíso ao mundo inteiro e depois virá o fim. O que quer dizer isso? Acredito firmemente que essa missão será cumprida pelos meus ensinamentos. Ou seja, na Bíblia, Jesus disse sobre o evangelho do paraíso ao mundo inteiro, que viria esse evangelizador, mas ia chegar o fim. Esse fim é o fim da era da noite e o início da era do dia, que é hoje o grande paradigma cultural de todas as culturas religiosas. Quem é que entende hoje na humanidade, em termos de conceito religioso, que não existe o mal? Mesmo nós messiânicos ainda temos dificuldade de entender isso. Quem é que hoje consegue entender que tudo é a manifestação da vontade de Deus para o desenvolvimento e evolução da vida humana? A dualidade entre bem e mal é esse ranço da cultura da era da noite, que o homem achava que havia um conflito entre o bem e o mal, a força negativa e a positiva. E aí é que nasce esse grande dilema que hoje é um paradigma. É tanto um paradigma que, para nós messiânicos, o conceito mais difícil de ser absorvido é processo de purificação. Tudo é muito mais fácil, mas quando você fala de processo de purificação, dá um nó na cabeça de todo mundo. Porque o processo de purificação é sempre um processo natural que propõe para o homem, em muitas circunstâncias, uma adversidade. E tudo que ele vive, que é adverso que ele quer, ele trata como mal. Então, esse conceito é muito interessante quando o Meixo Sama traz através de seus ensinamentos. Vai acabar o dia dessa cultura. Isso vai acabar. E aí vai só se estabelecer a cultura de Deus. Não tem mais a cultura do mal. Né? Pode passar. Aí, em relação ao jorei, eu vou colocar algumas comparações para daí voltar a esse assunto que eu estou falando aqui e encerrar mais lá para o final a conceituação Messias. Mas eu queria fazer algumas comparações bem básicas, bem simples, mas que está muito no nosso dia a dia. Que às vezes quando a gente vai conversar com um cristão, a gente não sabe muito como se posicionar. A gente não tem muito o que dizer para ele quando ele quer entender sobre o jorei ou quando ele quer entender sobre outros assuntos. E muitas vezes, não sei se vocês já foram interpelados assim, mas eu na minha família eu tenho 7 tios pastores. Eu tenho 7 tios pastores. Então, ou eu estudava isso ou eu estava perdido. Porque todo encontro de família e tudo que eu tentava dizer, eles perguntam, mas está na Bíblia? E eu, como muitas coisas não sabia, eu falava, não sei, vou ver, né? E aí chegou uma hora que eu falei, eu vou preparar tudo e vou falar para eles que tudo está na Bíblia, né? E realmente foi uma grande oportunidade. Eu fiquei aí cerca de quase 2 anos vasculhando tudo quanto era trechos bíblicos e associando com ensinamentos de Meixo Sama, né? E depois eu tive a alegria de sentar com esses tios no encontro e só eu falei umas 3 horas do que estava na Bíblia. Um deles hoje já, não, né? Uns 4 já recebem jorei, inclusive já foram para o solo sagrado. Bem, então falando sobre jorei, né? Em Lucas, capítulo 3, diz assim: respondeu João a todos dizendo, eu, na verdade, bati-vos com a água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. E ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Bem, essa desatar a correia das alparcas, esse termo, é em sentido aquele que consegue desatar os nós. Aquilo que não consegue mudar,
virá esse que transforma qualquer coisa, né? E ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é o Espírito Santo e o que é o fogo? O fogo, a luz do jorei, ela é de qual elemento? Elemento fogo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é da alma. A alma, partícula divina, assentada dentro de todos nós. Então, esse Espírito Santo, esse Espírito de Deus, com a luz do fogo, é que é o novo batismo que viria ao futuro. E ele vai limpar a sua eira. A eira é de sujeira mesmo, mas é uma sujeira que não se remete à sujeira física. É algo além da sujeira material, que é a sujeira do espírito. E juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse fogo que nunca se apaga é o fogo, é a luz de Deus. É a luz que nunca apaga. É o elemento fogo da natureza. Então aqui já começa uma relação próxima dos conceitos em relação ao jorei, trazendo um pouco a ideia de como nós desenvolvemos isso pela Bíblia, né? Pode passar mais um pouco. E aí o próprio Messama faz a mesma menção dessa passagem bíblica. Ele diz assim: se o dilúvio representou o batismo pela água, o batismo pelo fogo só poderá ser o juízo final, que está prestes a chegar. Acontece que a água é material e o fogo é espiritual. Por isso, aquilo que estamos realizando, a purificação do espírito através do espírito, isso nada mais é que o batismo pelo fogo. Ele mesmo faz menção àquela passagem bíblica. O que eu queria também aqui pontuar, que é interessante, é justamente assim. Quando ele fala que o batismo pelo fogo só poderá ser o juízo final, que está prestes a chegar, é a missão do jorei. Vocês lembram o que Messama fala sobre a missão do jorei? No ensinamento mesmo, sermão Jorei e Felicidade. O jorei não visa curar a doença. Antes, é o método de criar felicidade. A missão do jorei é fazer com que as pessoas passem incólumes pelo juízo final. Então, o batismo pelo jorei é que tem a missão relacionada ao juízo final. É muito além de uma solução física, de um problema humano que a gente esteja vivendo. Então é também interessante para mim, quando eu vejo isso, refletir com que sono eu estou ministrando e recebendo de jorei. Porque nós acabamos trazendo a força do jorei, que é o que nós temos de mais forte, mais puro e sagrado dentro da igreja, como remédio, como solução de problemas da vida material. Mas o jorei é muito acima disso. A missão do jorei é muito maior do que isso. Então o sonem com que a gente ministra e recebe jorei também faz grande diferença no resultado em relação à evolução da pessoa. Mesmo que ela até receba a graça, mas ainda é temporário. Porque a consciência não mudou. É preciso trabalhar esse entendimento sobre o jorei. E aí, quando ele fala que o que nós estamos realizando é a purificação do Espírito através do Espírito, é justamente o Espírito de Deus através do Espírito do homem, que é o Espírito Santo através do Espírito humano. É a luz que vem através do Espírito de Deus, que é a alma, para o Espírito da criação. E isso nada mais é que o batismo pelo fogo. Pode passar mais um, por favor. Agora também sobre sonem, né? Que a gente fala muito sobre sonem. E uma vez quando eu falei, eu estou me baseando muito na minha conversa com meus tios, que eu gosto muito de falar com eles, me ajudam bastante. Então quando eu comecei a falar para uma tia que ela estava com um problema, eu falei: olha, a senhora faz a prática do sonem, a senhora encaminha, tal. Ela ficou me olhando. Encaminha o quê? Quer não ter passado o quê? Tem que ir lá no médico. Aí foi: esse negócio de sonem está na Bíblia? Você me aguarda, né? Aí eu achei em Mateus, capítulo 6, dizendo assim, ó: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará nas trevas. E aí eu mostrei para ela a origem da prática do sono. Passou um aí. Acho que pode voltar um. Começou a partir desse ensinamento. É realmente verdade que gratidão gera gratidão. E lamúria gera lamúria. Isso acontece porque o coração agradecido comunica-se com Deus e o queixoso relaciona-se com Satanás. Mas o ponto vital desse ensinamento é um trecho que diz: quem vive agradecendo, torna-se feliz. Quem vive agradecendo. Conseguem fazer alguma menção da interpretação a isso? Está fora do contexto? Então eu disse isso a ela. Aí eu falei: agradeça que a senhora está doente, viu? Agradeça, teus olhos são a lâmpada do corpo. Vai falar o quê? Estou falando na Bíblia. Agora meus tios falam de gratidão. Pode passar mais um pouco. E aí vem agora, já trazendo, voltando àquele ponto que a gente abriu sobre Messias, já na Bíblia também, Jesus declarando que a obra vai ter uma continuidade a partir dele. A partir dele já está preparado um plano de Deus. Então em João, capítulo 14, diz assim: na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, quer dizer, virá um outro no meu lugar, para que fique convosco para sempre. Falando já desse outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos digo. Poxa, será que não dá para a gente fazer nenhuma menção ao que está dizendo aqui? Né? Um ponto aqui também que eu digo assim, em relação ao termo que ele fala do Consolador. O Espírito da Verdade. Existe no Alicerce do Paraíso um título, inclusive, de um ensinamento que Messão fala, que ele é o concretizador da verdade. E dentro dos conceitos, dos ensinamentos de Meixo Sama, por várias vezes ele afirmou, a missão dele foi trazer ao homem a verdade, que é a vontade de Deus, a lei da natureza. Esse é o Espírito da verdade. E aí ele fala que a gente não conhece, mas ele habita conosco. Vocês lembram do início da prática do Sonen? As primeiras, quando que o Sama começou a tentar ensinar a gente a enxergar um pouco melhor o Messias Meixo Sama? Então ele dizer: eu reconheço que eu possuo a partícula divina e o Messias Meixo Sama dentro de mim. Então, nesse aspecto, já a gente consegue perceber que não era ainda permitido saber que ele já existia, mas ele já estava dentro de nós. E ele disse: então esse vai vir, e ele vai lembrar de tudo que eu estou dizendo aqui. E em quantos textos de Meixo Sama ele não lembra coisas que foram citadas por Jesus, né? Pode passar, por favor. E aí, no Alicerce Paraíso, também Meixo Sama fala, no volume 1, nós messiânicos cremos em Deus, Criador do Universo. Deus objetivou estabelecer o céu na terra e tem atuado continuamente para a concretização desse objetivo. Para cada época, Deus envia um mensageiro e as religiões necessárias, cada qual com sua missão. Cremos que no presente, quando o mundo vagueia em tão caótica situação, Deus enviou Meixo Sama com a suprema missão de salvar toda a humanidade, já mostrando que há uma sequência no plano divino a partir do momento em que Jesus cumpriu a missão de Redentor. Pode passar mais um.
já também falando a respeito do perdão, que vai complementar aquela questão de redentor que eu falei e salvador. A diferença a partir de Meixo Sama nesse conceito para a sociedade. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram a sorte, em Lucas 23. Aí, Meixo Sama, falando a respeito dessa questão do perdão, ele disse assim: Redentor é aquele que redimiu os pecados de todos os povos. Tornando-se representante destes pecados, sacrificou sua vida para serem perdoados. Salvador é o que permite o perdão. O que é permitir o perdão? Aí que vem o grande paradigma da nossa igreja em relação a toda a cultura religiosa no mundo. Esse é o paradigma. O que é permitir o perdão? A permissão do perdão é a purificação. Isso a humanidade desconhecia. E ninguém até hoje trouxe esse conceito para o mundo, a não ser Meixo Sama. Nunca o mundo soube que não existia sofrimento. O tempo todo, o que existiu foi purificação, porque Deus perdoou a dívida. E por Deus ter perdoado a dívida, está dando a oportunidade de eliminar a mácula. E esse conceito de processo de purificação é de Meixo Sama. É de Meixo Sama. É outra visão para o conceito religioso no mundo. Outro conceito. Porque até então, o mundo vivia na treva, como falou há pouco atrás. Viver nas trevas é crer no sofrimento, é crer na dor, é acreditar no problema, é ficar preso à preocupação. Isso foi a cultura da humanidade desde então. E na era do dia chega Meixo Sama e diz: olha, fiquem felizes, tranquilos, porque todos estão libertos já. Deus me revelou que a partir de 15 de junho de 1931, todos os pecados da humanidade em sua história foram perdoados. E para ser salvos, serão purificados. Então a purificação já não é um sofrimento, porque agora ela elimina a mácula e eleva o espírito. Então deveríamos entender esse conceito, sentir gratidão quando estamos purificando, né? Eu sei que todos nós já praticamos isso, mas a gente precisa ensinar isso também agora. Levar essa verdade para a sociedade, que não sabe disso. Então não tem sofrimento. Não existe o mal. O que existe é o aperfeiçoamento do espírito do homem pelo amor de Deus. O amor de Deus. Então, os papéis, eles mudaram, mas não porque um é mais importante do que o outro. É porque foi dentro do plano do Criador um momento diferente do outro. Estão me entendendo? Então, dentro da igreja messiânica existe Jesus. E existe a grande gratidão a Jesus. E é por essa gratidão a Jesus, que inclusive eu disse isso aos meus familiares, porque eu sou oriundo do cristianismo, minha raiz familiar eu disse a eles: é pela gratidão que eu tenho a Jesus que eu sirvo a Meixo Sama. Porque Jesus ficaria triste comigo se eu não fosse útil. E foi Jesus que me trouxe para a igreja. Eu vou mostrar para vocês e provar que todos nós viemos trazidos por Ele, né? Pode passar, por favor. Em João 16, também diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Quer dizer, Jesus tinha que cumprir esse papel, então ele precisava voltar. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, convencerá o mundo sobre o que é purificação. Justiça, que é o acerto de contas. E do juízo,
que é a transição da noite para o dia. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Não tem como suportar entender isso. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, que é já a missão de Meissama, né? Pode passar mais um. Fazendo um paralelo desse anterior slide com esse, já Meissama falando, juízo significa julgamento sobre a transição. O mundo espiritual que se encontrava na era da noite, finalmente está entrando na era do dia. Esse processo é transitório e gradativo. Com seu avanço, as purificações se tornam mais fortes, os desonestos irão gradualmente decair e os honestos prosperarão. Quanto mais pecado a pessoa tiver, menos suportará as purificações. Assim, não podemos ficar tranquilos. O aparecimento de nossa igreja está ligado ao objetivo de criar o maior número de pessoas capazes de atravessar imunes o juízo final. Vejam que interessante. Quanto mais pecados a pessoa tiver, menos suportará a purificação. Aprofundando isso e comparando outros ensinamentos de Meissama, as pessoas que têm a tendência mais forte a lamentar-se num processo de purificação é sinal que tem mais mácula. Pessoas de mais serenidade, que aceita mais brandamente a purificação, já está numa condição de menor quantidade de mácula. Por isso que ao passar do tempo, com a ascensão da luz, isso fica mais claro, porque era do dia. Vai ficando mais fácil perceber. Ah, esse não aceita, né? Não entende, né? Como vai ficando distinto entre os homens e os deuses, as crianças e os adultos. Esse é o processo que Deus está reformando o mundo. E aí a missão da nossa igreja é essa. A partir dessa percepção, então trabalhar fortemente em cima de que o maior número de pessoas consiga atravessar esse juízo imune. Né? Pode passar, por favor. Aqui eu acho bacana porque na Bíblia tem um trecho que ensina o Messias. Essa foi a melhor parte com a minha família lá, que até hoje a gente rende um aprofundamento, né? Um aprofundamento. Eles não querem, a gente quer e não quer e tal. Eu falei, isso é espírito de criança, né? Não está querendo ainda. Mas olha, se tem algo que a gente pode, para nós, que já tivemos a grata alegria de estar aqui, associar a conversa. Jesus ensinando a observar o próximo Messias, em Mateus 24. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ponto. Bem, para muitos a interpretação desse texto é, então ele é o único e não vai ninguém através, se não for através dele, a Deus. Né? Então eu perguntei a esses convictos, vocês creem nisso ou não? Claro, lógico, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Então eu disse, agora vocês prestem atenção o que Jesus diz então, o que tem que fazer. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Agora é que pega o que eu falei para eles, ou vocês se contradizem ou vocês me ajudam a entender. Eis que vô-lo predito, quer dizer, então ele vai anunciar quem é. Porque assim como um relâmpago sairá do Oriente e se mostrará até o Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Aí eu peguei o livro Luz do Oriente e mostrei para eles. Só um resumo da trajetória da vida de Meissama antes de ser Meissama. Vocês já leram, né? Luz do Oriente?
que ele fala de onde ele nasceu, as mudanças que teve na vida dele, né? E isso não foi propositalmente, viu? A família falou, olha, está escrito na Bíblia, então deixa a gente mudar para cá, para você ir vindo do sentido ocidente. Ele veio do extremo leste do mundo para o ocidente. E até a expansão da nossa igreja maior se deu dessa maneira, por esse caminho. E eu acho que no Brasil não é à toa, né? Pelo menos São Paulo. Então por isso que a expansão está vindo da Zona Leste. Gostaram dessa parte, né? Mas é o extremo leste, lá do Oriente, do que veio até o Ocidente, expandindo a luz do Salvador. Esse é o Filho do Homem. Então eu falei, se vocês conseguirem achar para mim o que está errado, né? Aí um que é mais firme, né? Devoto, é mera coincidência. Então vamos crer assim, né? Mais fácil para você. Pode passar, por favor. E aí Meisama, a respeito, diz assim, indiscutivelmente, luz do Oriente era uma predição relacionada à minha pessoa. Não haverá quem não se espante a tomar conhecimento dessa verdade. E poucas pessoas conseguirão aceitá-la de imediato. A primeira prova é o local onde eu nasci e o trajeto das mudanças que fiz. Assim posso afirmar com toda a segurança que as pessoas que acreditarem em minhas palavras procederão em conformidade com elas, conseguirão obter a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira entrega a Deus, a verdadeira entrega ao Pai. O que cada vez nós messiânicos temos que nos questionar é até que nível eu entendo o Meixo Sama. Porque nós somos fiéis da igreja messiânica, seguidores dele. Mas até que nível Meixo Sama está dentro de mim? Não como já foi dito por Sandai Sama no passado, não como um louvor, não como idolatria a ele. Não. Próprio Meixo Sama nunca pediu isso. Mas o que se diz messiânico não deve idolatrar Meixo Sama, mas deve viver seguindo os passos conforme ele viveu. Agindo como ele agiu, é que pode-se dizer que eu sou um seguidor de Meixo Sama. Essa também é a grande diferença no aspecto da visão religiosa da nossa igreja. Nós não temos na imagem de Meixo Sama a idolatria. Meixo Sama é maravilhoso, me salva, me cuida, me cura, me cura. Não, eu tenho como a referência, porque ele veio enviado por Deus para mostrar para mim como eu tenho que viver, como eu tenho que pensar, sentir e agir. Esse é o verdadeiro messiânico. Pode passar, por favor. E aí é que eu disse do apoio que começa de Jesus em relação à missão de Meixo Sama e por que nós fomos trazidos para a igreja. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Quem trouxe para Meixo Sama foi Jesus. Porque também essa era a missão dele, pós a crucificação. Unir-se a Meixo Sama. Há uma tradição antiga na história da nossa igreja, que talvez os pioneiros devam saber disso, mas em todo lugar que a igreja entrava para fazer difusão, em toda cidade, em todo local onde não tinha, nós sempre entrávamos primeiro no padroeiro, né? Onde está assentado a crença do cristianismo mais antiga. Fazemos oração a Matsonorito e comunicamos, chegou o Messias. A partir de agora, ele vai entrar para salvar essa comunidade. Por favor, une-se a servir junto conosco. E aí começa a difusão. E começa mesmo, viu?
E começa mesmo, né? Trazendo pessoas. Né? Porque essa é a missão após a crucificação. Se houver entre os homens um sincero espírito de união, no sentido de orar pelo bem do mundo, todos os infortúnios desaparecerão. Quando todos os corações se religarem a Deus, será o início da paz mundial. Ou seja, essa perspectiva do passado, de um preconceito religioso, nunca vai construir esse paraíso na terra e essa paz mundial. Até o contrário. Hoje existem grandes e fortes guerras no mundo que são chamadas de guerra santa, porque são divididas entre as culturas religiosas. Então não é esse o papel de Meir Sama. A missão dele foi, de fato, abranger todas as culturas religiosas e propor oportunidade de servir. Então não sei se vocês sabem, mas nós temos messiânicos padres, temos messiânicos pastores, até inclusive um que era reverendo de uma igreja evangélica, fez já um depoimento no solo sagrado, não sei se vocês se lembram disso. Nós temos monges budistas, messiânicos, espíritas, padres, preleitores da Setionoye, tantas pessoas que aderiram à cultura da igreja messiânica e conseguem conciliar sem sofrimento servir. Porque dentro da doutrina messiânica não há essa imposição da restrição da cultura religiosa, aceitando que todos podem se tornar úteis a Deus, nesse conceito mais amplo. Né? Pode passar, por favor, mais uma. E aí sobre o Oricari, isso é muito interessante, porque sempre quando eu estava em família, às vezes eles viam o meu Oricari, porque eu trocava às vezes a camisa, como são tios, família, né? Não tem problema ficar sem camisa. Aí você tem um amuleto, que fé é essa, que crê no amuleto? Eu falei, não, isso aqui é sagrado, poderoso, medalha sagrada da luz divina. Eu falei, não pode falar desse jeito. Que medalha sagrada? Sagrada é a Bíblia. Aí eu falei, tá, vou achar na Bíblia. E aí em Apocalipse 2, veja só que interessante. Até hoje eles não me responderam. Arrepende-te, pois. Até eu falei com ênfase. Pois quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da boca, o espírito da palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da verdade diz. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Maná escondido é conhecimento. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ele sabe como é o nome disso? Não, eu sei. Eu sei. Interessante, né? Originalmente, no passado, os oricares não eram assim confeccionados, né? Então, realmente, dava a entender uma pedra, porque era um papel grande, né? Escrito, um papel escrito, dobradinho. Já viram os antigos? Né? Muito impressionante isso. E isso está em Apocalipse 2. Aí eu falei para eles, diga então. Aí, de novo, aquele outro, mera coincidência. Ok, bom, né? Pode passar, por favor. E Meir Sama falando sobre esse Oricari. Meu corpo abriga uma bola de luz divina, no qual tomemos como exemplo essa força comparada ao Oricari. Colocando junto ao corpo, manifesta-se imediatamente a força capaz de conseguir a erradicação dos sofrimentos. Minha luz subdivide-se e através do elo espiritual liga-se às pessoas. Mesmo que eu conceda milhares ou milhões de Oricari, o efeito de cada um será o mesmo. Impressionante, né? Que força é essa que não se diminui, mesmo que se subdivida a tantas pessoas? É a força do fogo que nunca se apaga. Né? Pode passar, por favor. Aí, agora eu queria trazer algumas coisas do Kyosho Sama, para a gente só fazer uma menção rápida, até chegar no fechamento sobre essa divindade de Meir Sama.
Em março de 1950, ele chegou a dizer, Kyoshi Sama falando de Meishu Sama, tá? Eu não digo que sou o Messias e nem a segunda vinda de Cristo, porque enquanto não chegar o tempo certo, Deus me proíbe. Além do que, se pensarem que eu sou a vinda do Messias, vai ser terrível. Será um alvoroço no mundo inteiro e eu não conseguirei mais trabalhar. Mas, apenas no dia 5 de junho de 54, ele assumiu publicamente que foi renascido nessa vida como o Messias. Bem, menos de um ano antes de ascender. Porque imagina de fato se ele pronunciasse o que era realmente. Talvez aconteceria muito semelhante ao que aconteceu com Jesus. Então ele esperou o momento certo para pronunciar a sua vinda. Pode passar. Mais um. Mais um. O único e supremo Deus, que vive por toda a eternidade, preparou partícula do seu próprio Espírito para dar vida a seus filhos, ou seja, representantes, que herdem a sua obra de criação, dizendo de outra forma. Penso que a consciência original, ou seja, o propósito do Supremo Deus de dar a vida a seus filhos, está presente em todas as coisas. Por isso, nós, que somos as partículas do Espírito do Supremo Deus, fomos previamente preparados no mundo divino para servir a sua obra, fundidos com a consciência original e feitos nascer na terra, cada um dotado de sua própria autoconsciência. Ou seja, Deus pegou sua consciência, que é a alma pura, poderosa luz do Criador, e criou o ser humano, né? Em Gênesis, embora não está aqui, também fala algo muito semelhante sobre a criação. Em Gênesis, no capítulo 1, diz que a vida foi feita através do sopro divino. O homem, como que criado da terra, do barro, foi o sopro de Deus que colocou o espírito e fez o ser vivente, né? Então, para nós, tem conceito semelhante também, que é essa partícula divina, né? Então, de acordo com isso, entendo que o nome que recebe essas partículas divinas seja Messias, que é o que eu falei há pouco para vocês. Então, Messias não é mais um ser em si, mas é uma ação. Então, todos nós temos a missão de Messias, porque todos nós podemos ser úteis na salvação da vida de outras pessoas, sendo representante do Criador, o representante direto de Deus. É nisso que consiste a prática do sono, né? Pode passar, por favor. Nos conceitos cristãos, a simples verdade é que Jesus procurou nos alertar que o reino estava e ainda está muito próximo de todos nós. Isso já nessa passagem de Lucas. Pois pode ser encontrado em nossos corações aqui e agora. Por isso, disse que o reino de Deus está no meio de vós. E o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não vê. Qual é o reino de Deus? Porque quando se fala do reino de Deus, pensa em algo acima, acho que nunca para baixo, ainda bem, mas é alguma coisa em cima. Mas não, o reino de Deus está dentro do homem, porque a alma é Deus, e está espalhado na terra, porque todo mundo é o reino do Pai, todos têm a partícula de Deus. Não percebemos o reino porque procuramos por ele fora de nós, enquanto ele só pode ser encontrado em nosso próprio coração, que é o que a gente tem hoje, mais recentemente, utilizado na prática do sono orientado por Kyoshi Sama. Vamos retornar ao nosso paraíso interior como pessoas ligadas a Deus. Esse é o reino do Pai. Vamos retornar ao nosso paraíso interior como pessoas ligadas à missão. Porque Ele que me ligou ao Pai. Ao dizer que meu reino não é deste mundo, Jesus estava indicando que o reino, sendo um conceito espiritual, não é uma coisa física,
só pode ser percebido no sentido espiritual. E por isso que Paulo disse que o reino de Deus não consiste em comida, bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então o reino não consiste nas coisas humanas e materiais. O reino de Deus está dentro do homem. O paraíso está dentro de cada um de nós. Né? Pode passar mais um, por favor. Compreendendo que, que Osho-sama, dizendo, compreendendo que mesmo que o número dessas partículas divinas seja incalculáveis, no eterno e ilimitado mundo divino, isso junto ao Supremo Deus, elas sejam só uma unidade. Todos nós nos ligamos ao mesmo Deus. Somos oriundos da mesma luz, da mesma força. Tenho a impressão de que isso se assemelha ao fato de qualquer que seja o copo com que apanhemos a água do mar, seu conteúdo sempre água do mar. Não é? O mar é imenso, não é verdade? Mas mesmo que cada um pegue copos diferentes e diga, eu tenho a água aqui, mas a água é a mesma, a origem é o mar. Além de ter nascido na terra como filhos de seres humanos, assim como todos nós, Meishu-sama também concretizou o propósito do Supremo Deus de nascer de novo como seu filho. Por isso eu creio em Meishu-sama como verdadeiro filho do Supremo Deus, como seu verdadeiro representante, e o chamo de Messias. Agora eu acho que é o ponto mais importante para a gente fechar mesmo e fechando aqui o nosso estudo de hoje. Eu tive a grata alegria, a maior satisfação, uma das maiores satisfações da minha vida, de ter peregrinado o solo sagrado do Japão em dezembro. E eu fui com entre um dos propósitos, eu queria encontrar o que eu não entendia em relação a essa verdade da partícula de Deus dentro de mim e o paraíso. Esse equilíbrio, que tanto que Osho-sama fala e Meishu-sama já escreveu. Olha só que interessante. Em relação a todos termos essa partícula divina, e o paraíso está pronto, a pergunta que dentro de mim me levou para o Japão foi, se o paraíso está pronto dentro de mim, o que me faz então não conseguir vivê-lo? Aonde está a distância dessa verdade com a realidade que eu vivo? Não só por questões pessoais, não. Mas até por outras questões que eu atribuo a não diretamente a mim. Por exemplo, alguém dos senhores já tem convicção que vivem de forma paradisíaca? Vocês já estão no paraíso? Está plenamente no paraíso? Sim ou não? Vocês não eram tão tímidos assim quando eu estava... Sim ou não? Eu também não era. Então por isso que eu falei, ou é verdade ou é mentira. Eu preciso descobrir isso. E sabe uma coisa que eu aprendi? Eu tive uma oportunidade lá, muito rápida, de conversar com um reverendo pioneiro. E como um seminarista acompanha a gente para fazer a tradução, porque eu não falo quase nada em japonês, só entendo quando me xingam. E então falei para esse seminarista, eu quero fazer uma pergunta. Né? Aí eu falei para ele, por que o paraíso, que o Osho-sama ensina, falado por Meishu-sama, que está pronto, não é vivido por nós? Aí ele, muito sutilmente, né, com muita sabedoria, ele olhou para mim e falou assim, você não está vivendo no paraíso, não? Foi, me ferrei agora que eu vou... Né? Aí eu dei uma ajeitada, falei, não é que eu não estou, é que... Né? Aí ele falou assim, você não sente, né? Que vive no paraíso, né? Eu falei, é que também tem assim outras pessoas que passam também, né? Dificuldade, eu não consigo ajudar, então me incomoda, né? Ele falou para o seminarista, isso. Desde o início da evolução da humanidade, maior desafio do homem
maior desafio do homem, conseguir dominar a sua criação, sua própria criação. Aí ele perguntou para mim, no Brasil tem muito abacate. Abacate. Ele falou, você já viu abacate? Eu falei, já. Ele falou, lembra do abacate agora. Abacate, ele tem dentro, no centro dele, tem um caroço, uma semente, não tem? Em volta dessa semente, tem a polpa, aquele verdinho, que é a fruta. E por fora tem casca. Aí ele falou, centro, o caroço, é o espírito. Pensando na comparação com o ser humano, a natureza. Espírito é o caroço. A polpa, esse verdinho, sua estrutura emocional. Casca, estrutura psicológica. O paraíso está no espírito. Não sai, porque sua estrutura psicológica e emocional não entende. Quando você está vivendo, o que for que tiver que viver, se psicologicamente, emocionalmente, você acreditar que aquilo é a verdade, o paraíso fica retido, porque está no espírito. E você se entregou à matéria. Porque a estrutura psicológica e emocional não é espiritual, não faz parte do espírito, faz parte da matéria. E as pessoas não devotam ao empenho do espírito porque não enxergam e não vê. Então toda a batalha da vida humana, desde os primórdios, é quando viver algo, não crer no que está vivendo, porque entender que aquilo é transitório, aquilo não é verdadeiro. Mas aquilo que aparece tem uma importante missão: mostrar como eu estou psicologicamente e emocionalmente enfraquecido. Ele está me mostrando, Deus está me educando. Ele me explicou assim. Deus está me educando, está mostrando, olha, perceba como você é fraco. Sua psicologia, sua emoção, como está. Puxa, eu me emocionei, que eu nunca pensei nisso na minha vida. Falei, o paraíso então está mesmo aqui, né? Está pronto, mas não sai porque eu não creio. Eu estou acreditando no que eu estou vendo. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se eu acho que tem saúde física, se não tem, se tem harmonia com quem eu quero ter ou não. Então eu estou acreditando no que eu estou vivendo humanamente. E isso é a cultura materialista. Aí ele falou, entendeu? Eu falei, mais ou menos. Falei, para fechar, posso fazer a última pergunta? Porque o tempo dele era pouco lá, né? Aí eu, pode. Então, falei, já que tudo o que acontece é passageiro, transitório, tudo que eu vejo na minha vida, tudo que eu sinto, é físico, não é espiritual. Porque o espírito, o paraíso está pronto. Como é que eu faço para furar esse bloqueio? O que eu faço para esse paraíso sair e eu não mais sofrer no desequilíbrio psicológico, emocional que estou achando que vivo? O que eu faço? Aí ele riu. Por isso que Mensama deixou toda a ferramenta pronta. Único caminho para ter força psicológica, emocional, é pelo espírito. Se seu espírito é fraco, sua estrutura psicológica, emocional também vai ser. Seu espírito tem que estar forte. E só fortalece por práticas que não são visíveis. Jurei, dedicação, ofertas, encaminhamentos. Porque pessoas praticam isso e não enxergam o que isso está gerando.
Você não percebe. Não é todo mundo que está fazendo, que está toda hora recebendo milagre e crescendo, não. Tem muita gente que dedica e fala, estou dedicando, mas não sei, parece que não está, né? Tem muita gente assim, às vezes, né? Mas não é isso, não. É isso que está dando força, força, força. Né? Então, no final, ele falou assim, pessoas que sofrem mais com os problemas que têm, porque o espírito é mais fraco. Pessoa que não sofre, não é que guarda o sofrimento, não, viu? Não sofre. Porque espírito dá estrutura para a consciência, que é a estrutura psicológica e emocional, entender. Transitório. Isso é passageiro. Isso é para mostrar para mim o que eu tenho que mudar. Não é para mim viver. Eu não tenho que viver isso. Eu preciso, através disso, estudar o que eu melhoro, o que eu preciso melhorar. Ele falou, então você enxerga que o paraíso está dentro de você? O Senhor tirou todos os meus sofrimentos. Realmente, olha, eu estou quase igual àquilo que Meissama fala. Até um pequenino verme da terra agora já me deixa feliz. Mas realmente, eu me senti tão emocionado. Tirou um peso que eu carreguei a vida inteira. Sabem por quê? O maior dilema da nossa cultura espiritualista, isso para quem é espiritualista é mais difícil, isso eu senti depois, o maior dilema é porque quando você passa por um processo na sua vida, você acha que tem que entender. Você fica vasculhando, você quer saber por que é, por que não é, o que está acontecendo. E sabe o que é isso? Isso é gá. Puro gá. Eu não tenho que entender nada. Primeiro, antes de querer entender, o caminho é aceitar que é de Deus. Para quem entendeu o que é de Deus? A não ser quem não crê que é de Deus. Aí está na treva. Aí está na treva. Você não crê que é de Deus, não? Não. Então, parabéns. Você está no inferno, no dia que você vir, vai entender. Agora, eu entendo que é de Deus. Primeiro lugar, não quero saber, não quero entender por que eu tenho que passar, que não tem, se é de antepassado, se é meu, se é do outro, se é do vizinho. É de Deus, é Deus quem me deu. Quando eu aceito que é de Deus, sinto gratidão porque Deus que me deu, pronto. Entender é consequência. Mas quando o primeiro ponto eu tenho que entender, porque eu não estou com... A insatisfação é o gá. É ele que derruba a estrutura psicológica e emocional e não deixa o paraíso se concretizar na vida humana. Ficou confuso? Não? Vamos terminar. Creio que podemos afirmar que Meissama, como Messias, traz dentro de si o caráter divino do Supremo Deus, justamente porque ele nasceu de novo como seu filho. Ao perceber e tornar-se convicto de que a partícula divina que habitava seu interior não era sua, mas sim do Supremo Deus. Por isso, preciso compreender, por pouco que seja, o estado de espírito de Meissama quando ele se referia ao seu trabalho, dizendo: não dá para pensar que seja uma obra humana que ele fazia. Ou quando ele escrevia poemas: sou homem, não sou homem. Sou Deus ou não sou Deus? Fico a refletir sobre mim mesmo. Ele já estava encontrando esse ser paradisíaco, divino dentro de si e mostrando o caminho para a gente. Pode passar. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus isso na passagem: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer ei-lo aqui, ei-lo lá. Desculpa, ali. Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Jesus disse: se aqueles que vos guiam dizem, veja o reino no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se eles vos dizem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está em vosso interior, mas também está em vosso exterior. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, então estarás na pobreza e sereis a própria pobreza. Seus discípulos lhes disseram: quando virá o reino? E Jesus disse: ele não virá porque estamos esperando por ele. Não será uma questão de dizer, eis que está aqui ou eis que está lá. Pois bem, o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não vê.
Então o reino sou eu. O reino são todos nós. Aqui é o reino de Deus, não tem outro reino do Pai. E o paraíso já está pronto. É só se libertar dessa visão da era da noite, em que precisa vir algo para me fazer feliz. Eu só preciso saber ser feliz com tudo que eu já vivo, né? E aí, fechando para dizer quem é Meixo Sama, pode passar, por favor. Mais um. Pode passar mais um. Essa conclusão é do Kyosho Sama, tá? E depois a gente vai fazer a da Bíblia para fechar lá com os meus tios. A divindade que habitava o corpo de Meixo Sama é o próprio Supremo Deus, personificado como Messias. Portanto, possui o poder absoluto e a sabedoria do Supremo Deus, com a missão de salvar a humanidade e construir o paraíso terrestre. Ele nos deixou a verdade, os modelos e as ferramentas para concretizar essa verdade e o perdão que a permissão para trabalhar em sua obra. Ou seja, tudo o que é necessário para cumprirmos nossa missão como representante de Deus. Então, Meixo Sama, segundo o Kyosho Sama, é o próprio Supremo Deus personificado como Messias. Vamos lá, mais à frente. E aí, para os meus tios entenderem que eu não estou servindo um anticristo, diz lá numa carta de João. Isso aqui é interessante porque vocês vão encontrar numa Bíblia, que é a mais completa que existe, chama Bíblia de Jerusalém. Que a Bíblia são 72 livros, mas são divididos e compilados em algumas práticas dentro do catolicismo de uma forma, do protestantismo de outra, mesmo dentro das igrejas protestantes são livros diferentes. Então, dentro dessa variedade toda de livros, tem alguns que tem Bíblia que é 58 livros, 62, tem livro que é 57, mas a mais completa é a Bíblia de Jerusalém. Essa escapou a carta de Paulo. A carta, na verdade, da visão de João em relação à revelação que Jesus fez no momento em que ele, depois da crucificação, ele tinha solicitado a um dos discípulos. A revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João e seu servo. Então agora João conta a visão dele, que foi o que Jesus pediu para que ele proclamasse, e que a igreja deteve o poder. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus, estava na ilha de Patmos, o lugar onde Jesus tinha mandado ele ir, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Pode passar, por favor. Fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, que foi depois que a ascensão de Jesus começou o cristianismo se expandindo por essas 7 igrejas. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, o Filho do Homem. Aí vocês tentam ligar a pessoa à revelação. Vestido até os pés de uma roupa comprida, como uma túnica escura, cingido pelos peitos com um cinto. Pode passar, por favor, Cleber. De ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, e os seus olhos como uma chama de fogo repuxados. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí em seus pés como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, mão direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Lembra alguém? Né? Pode passar, Cleber. Mais uma. Vou passar mais uma. Sempre tenho afirmado que a Igreja Messiânica Mundial abrange o cristianismo, o shintoísmo, o budismo, o confucionismo, a filosofia, a ciência, a arte, enfim, todas as expressões da cultura.
o Deus da salvação, há tanto tempo esperado pela humanidade, já se manifestou. Pode passar mais. Consideramos que o melhor conceito de Messias é que o Messias é aquele que conduz as pessoas ao caminho da felicidade para a concretização da vontade divina, independente da religião que se siga. Pode passar. Muito obrigado a todos. Desejo que sejam felizes reconhecendo a existência do Messias e que o paraíso que já está concluído possa se aflorar junto à família de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade hoje.